Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, começando mais uma aula. Então, relembrando aí, a gente está fazendo a revisão. Detalhe importantíssimo. As notas que a gente vai ter, no caso do primeiro bimestre, ele vai ser contabilizado com base nas atividades entregues até abril. Ou seja, a gente tem até abril para poder fechar as notas do primeiro bimestre. E quais são as notas do primeiro bimestre? As notas do primeiro bimestre são exatamente as devolutivas e as atividades. Ou seja, toda semana a gente está tendo aí matéria, conteúdo, acho que não está tão puxado, né? Um exercício no máximo, vídeos no máximo meia hora e também as atividades e as devolutivas lá do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Hoje a gente termina o quarto bimestre do ano passado. Então a gente estava vendo nas últimas aulas a parte de quantidade de movimento e aí ficou três questões para serem resolvidas agora. Então vamos lá. Temos aqui atividades. Vamos lá. Duas bolas de bilhar de massa igual a 30 gramas cada move-se uma em direção à outra, com velocidade de 10 metros por segundo. Colidem, invertendo o sentido do movimento com a mesma velocidade. Sobre essa colisão, assinale a alternativa. Então vamos pensar um pouco no que está acontecendo nessa questão aqui. Ó. Eu tenho duas bolinhas que elas se movem uma em direção à outra. Então, inicialmente, eu tenho uma para cá, eu tenho uma para o outro lado. E aí ele fala para mim que eles batem e voltam com a mesma velocidade. Ou seja, ricocheteou, bateu e voltou. Então vamos lá. Então vamos analisar como que eu analisaria essa situação. Eu tenho uma situação que ela é antes e eu tenho uma situação que ela é depois. Então vai ficar o seguinte: a gente aprendeu que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, né? As quantidades de movimento elas se conservam. Então eu vou dizer que essa primeira aqui, ela é um cara que eu vou chamar de 1, né? Só para a gente facilitar. Então esse cara aqui é o 1. E o outro vai ser o cara que é o 2. Então eu sei que antes eu tenho a quantidade de movimento do 1 mais a quantidade de movimento do 2. Depois eu vou continuar tendo a dos dois também. Só que no nosso caso vai ser outro, porque a velocidade vai mudar. Então vamos lá. Lembra que a gente viu quando relacionou a quantidade de movimento que movimentos para a direita são considerados positivos, ó, e para a esquerda considerados negativos? Certo? A gente viu isso. Então como que ficaria esse sistema? Como eles estão indo em sentidos opostos, um em direção ao outro, eu vou ter que vai ser a massa é a mesma, vou chamar de m, tudo bem? M vezes V, esse aqui é do primeiro, tudo bem? Posso até botar M1V1 menos M2V2. Por que menos? Porque ele está no sentido contrário, negativo. Isso vai ser igual a M1V1. Opa, aqui é menos, porque também está saindo. Mais M2V2. Como que eu vou resolver essa equação? Na verdade, não tenho o que resolver, né? Porque ele já me deu tudo. A massa é 30 e a velocidade é 10.
Então, só de esperar isso aqui, ó, 30 vezes 10 menos 30 vezes 10. Isso é igual a menos 30 vezes 10 mais 30 vezes 10. Ou seja, eu vou acabar tendo a mesma resposta, né? 300 menos 300 é igual a menos 300 mais 300. Zero igual a zero. O que eu estou querendo dizer com isso? A quantidade de movimento está se conservando. Então vamos dar uma olhada nas respostas? Parte da energia cinética do sistema é perdida. Não, porque se fosse perdida, a velocidade não seria a mesma. Tudo bem? Então não é. A colisão referente é parcialmente elástica. Vamos lá, vamos lembrar o que é colisão elástica e colisão parcialmente elástica? Ó, colisão elástica é exatamente a velocidade com que eles se afastam, né? Dividido com que a velocidade com que eles se aproximam. A velocidade com que eles se afastam, vamos escrever aqui, ó. A velocidade com que eles se afastam, repara, eles estão se afastando um para o outro lado. Então, assim, ó. Então, a velocidade é a soma dos dois. 10 mais 10. E qual é a velocidade com que eles se aproximam? Quando está assim, eles estão se aproximando. Então, eu vou somar as duas velocidades. 10 mais 10. Quanto que dá isso? 1. O que significa eu ter 1? Significa que eu tenho um sistema perfeitamente elástico. Lembra, perfeitamente elástico quando a energia não se perde. Ele bateu com 10 e voltou com 10. Olha lá. Um sistema perfeitamente elástico. Então, questão número 2, B, não. A quantidade de movimento do sistema perfeitamente, a quantidade de movimento do sistema permanece constante, já que a colisão entre as bolas é perfeitamente elástica. Perfeito, né? A colisão referida no enunciado é perfeitamente inelástica, a colisão é parcialmente elástica, muito pelo contrário. Então, nossa resposta, letra C. Tudo bem? Próxima questão. Um corpo A de massa 10 gramas move-se em uma superfície lisa e horizontal com velocidade 4. Colide com um corpo B que estava em repouso. Então vamos aproveitar que a gente já tem esse cara aqui. Então, ó, o corpo A ele está se movimentando e ele colide com o corpo B, que ele estava praticamente em repouso. Então, eu vou ter que a velocidade desse cara aqui é 4 metros por segundo. Então, deixa eu só dar uma melhorada. E aí eu vou ter o seguinte, ó. Como o outro estava em repouso, qual é a velocidade do outro? Zero. Após a colisão, o corpo A retrocede o movimento, então ele volta, com velocidade de 1 metro por segundo. Então, a velocidade dele passou a ser 1 metro por segundo. Então, só substituindo aqui, ele quer saber a velocidade do corpo B. Perfeito. Então, vamos fazer as contas? Né? Exatamente o roteirinho que a gente já previa. Ou seja, igualzinho à questão anterior. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no cantinho. Show? Pronto, a câmera não fica na frente. E as contas vão ser exatamente essas. Ó. Vou até aproveitar aqui. Ó. Então vamos lá. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Só que eu estou comparando quem com quem? Estou comparando o corpo A com o corpo B. Então, corpo A com o corpo B. Então, eu vou ter a massa de A, velocidade de A. Repara que esse cara ele está parado, né? Então, vou botar aqui o mais, depois a gente pega e substitui. Né? B, B, ele vai voltar então aqui negativo.
A', A, B, B'. Então vamos substituir os valores que a gente tem aqui. Ó. Então vamos lá. Massa de A. Ele fala que um corpo A se move com uma massa de 10. Então 10. Velocidade, 4. Mais massa do corpo B, 20. Velocidade 0, porque ele estava parado. Depois do movimento, a massa continua sendo 10. Só que agora a velocidade ela é negativa, então por isso vai aparecer um menos aqui. Ó. Mais massa do B, 20 vezes velocidade de B, que é o que a gente quer saber. Então vamos montar a equação. Vai ficar 40 mais 0, menos 10 mais 20 VB'. Passo 10 para lá, então vai ficar 40 mais 10 igual a 20 vezes VB'. Vai dar 50. 50 é igual a 20 VB'. Então VB' é igual a 50 dividido por 20. Corto aqui os zeros, vai dar 5 dividido por 2, 2,5. Então significa que o corpo A volta com 1, o corpo B vai com 1,5. Resposta certa. Letra A. Tudo bem? Então agora a gente continua, começa um novo conteúdo referente ao segundo bimestre, que está associado à termodinâmica. O que é termodinâmica? Termo vem de temperatura, dinâmica vem de interação. Né? A gente estudou a dinâmica, força, velocidade, essas coisas é dinâmica. Então ele vai ser o estudo do efeito da temperatura. Ou seja, tudo está associado à temperatura. Tudo. Primeiro, o que é a temperatura? Né? Vamos entender. A temperatura ela está associada à agitação das moléculas. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas. E aí vem a pergunta, por que estudar a termodinâmica? Então a termodinâmica ela é muito importante. Então, exemplo de aplicação. A gente tem como exemplos aí o motor do carro. Ou seja, se você não tem um controle de uma temperatura do motor do carro, o motor ele pode fundir. Outro exemplo, a climatização de um ambiente, né? O ar-condicionado. Você utiliza o ar-condicionado para isso. A conservação de alimentos. Ou seja, você não vai deixar o alimento, se você deixar o alimento exposto ao sol, ele vai aquecer, vai se degradar, né? Fungos, bactérias e tudo mais. Então você bota ele na geladeira. Tudo está associado à temperatura. Só que o problema, por exemplo, atrito. Se eu pegar minha mão e fizer isso aqui, eu estou atritando, minha mão está aquecendo. Então tudo está associado à termodinâmica. Só que a termodinâmica é um negócio tão, digamos, complexo. Não vou dizer que é complexo, mas assim, ela dá um plus a mais nas questões que em muitos casos a gente não considera. Então, quando a gente está analisando, por exemplo, o fato de um carro frear, né, o carro está andando, viu o sinal vermelho, freou, diminuiu a velocidade até parar. A gente não leva em consideração o fato do freio a disco, né, estar atuando ali. Isso porque tornaria o exercício um pouco mais complexo, mas poderíamos fazer essa análise. Né? Porque quando você vai descendo, o freio começa a esquentar, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais fechar, ou seja, ele não consegue mais atuar. Isso é um problema sério. Mas em resumos, qual é a grande sacada de temperatura? Desde antigamente as pessoas tentavam medir a temperatura. Então, a temperatura era medida através de escalas. Ou seja, você tentava medir a temperatura com base em comparativos. Né? Ou seja, cada um deles tinha uma forma diferente. Então, por exemplo, vai relacionar o dia e a noite. Então, eu vou ter uma temperatura para o dia e uma temperatura para a noite. Né? Cada um deles fazia uma comparação diferente. E dentro desse processo existiam várias escalas. Uma delas é o Celsius. Quem foi a escala Celsius? A escala Celsius
ela foi uma escala muito importante porque ela conseguiu ter um parâmetro de proporções aonde você conseguia parametrizar, ou seja, você conseguia aplicar o mesmo parâmetro para vários experimentos. Então, por exemplo, existiam várias escalas, eu vou dar algum exemplo aqui. A gente vai ver uma escala chamada de Fahrenheit. Quem foi Fahrenheit? Fahrenheit é uma escala termométrica onde se baseia na temperatura corporal. Né, existem vários mitos e tudo mais, mas a escala Fahrenheit ele foi uma escala onde ele criou uma, um parâmetro, né, um termômetro, e ele vendeu e foi muito difundido essa escala. Então ela ficou muito conhecida. Tudo bem? Então a escala Fahrenheit era uma escala que o cara criou, Fahrenheit criou, começou a vender, como se fosse termômetro daquele que a gente bota debaixo do braço, e começou a vender e ganhou o nome. Só que o problema é que essa escala era muito difícil de ser reproduzida, ser parametrizada, ser analisada, né? Era difícil você comparar ela, porque cada um comparava com uma coisa diferente. Você fazia uma escala que comparava com pasta de amendoim, você comparava, sei lá, com temperatura da carne, temperatura do dia, do gelo, cada um era um efeito. Então, o Celsius ele ficou mais conhecido porque ele criou uma escala e ele parametrizou com algo mais simples, que era a água. Então, o Celsius, o que, que ele disse? Ele resolveu comparar ela e ele falou o seguinte: quando a minha água estiver fundindo, ou seja, vou botar até aqui embaixo, quando a minha água fundir, eu vou ter uma temperatura de 0 graus Celsius. Quando a água evaporar, ou seja, começar a evaporar, né? Ou seja, começar a virar vapor, eu vou ter que a temperatura será de 100 graus Celsius. Então ele conseguiu parametrizar em uma escala termométrica que poderia ser aplicada a diversos outros fatores. Só que, ainda assim, não se explicou o que era a temperatura. Né? A gente viu aqui que esse conceito de temperatura, na verdade, ele só foi criado por um cara chamado Fahrenheit, ou desculpa, por um cara chamado Kelvin. Então o Kelvin, ele conseguiu estipular o que significa temperatura. Ou seja, a temperatura ela era dada pela agitação das moléculas. E isso pode parecer uma coisa boba você saber, né? Mas, por exemplo, se você pegar um termômetro que ele está comparado com a 0 e 100 graus e for utilizar ele para poder fundir, por exemplo, metal, que está a mais de 1000 graus, 700 graus, 800 graus, você vai ter um erro, uma discrepância muito grande. Você não vai conseguir produzir coisas muito, muito boas. Então é necessário você ter uma noção exata dessa comparação de temperatura, né? Só para a gente ter um detalhe. Antigamente, né, se construía, se tentava construir, se tentava manipular o ferro, só que os fornos não se conseguia medir a temperatura ao exato. Então, cada material que saía desse forno saía com uma condição totalmente diferente. Ou seja, ele saía com um material que, digamos, sei lá, eu vou comprar um carro. O carro é feito lá no forno, né? Fundiu metal, soldou metal e tudo mais. Aí tinha um carro que ele durava um mês, tinha um carro que durava um ano, 10 anos, 20 anos. Ou seja, cada um era feito de uma forma diferente. Por quê? Porque a temperatura muda o material. Cada um vai ter uma proporção totalmente diferente. Então, como você não conseguia comparar, como conseguia medir essa temperatura direito, você não conseguia ter uma eficiência.
Então o Kelvin ele estipulou e ele definiu exatamente o que é a temperatura. E a partir daí a gente conseguiu criar uma escala termométrica padrão. E qual é a grande função, qual é o grande benefício dele ter feito isso? O grande benefício é que, graças a ele, a produção ela começou a ter um padrão, ser mais padronizada. E isso permitiu, né, o que a gente conhece hoje como Revolução Industrial. Ou seja, graças ao Kelvin, a definição de temperatura em uma escala que permitiu uma padronização permitiu a evolução industrial, ou seja, você vai produzir material e você tem uma confiabilidade de comprar o carro e ele não durar um mês, vai durar 10 anos, 20 anos. Né? Então, a escala Kelvin ele tem alguns parâmetros. E aí a gente entra na nossa primeira lei. A lei zero da termodinâmica ele diz o seguinte, né? O que significa a temperatura Kelvin? Deixa eu melhor botar aqui. Kelvin estipula que a temperatura quando as moléculas estiverem paradas, ou seja, não estiver mais vibrando, eu vou ter que a temperatura é zero. Só que esse estado ele não é possível de ser obtido, ou seja, você não consegue chegar a zero Kelvin. O máximo que você consegue chegar ali é 0,0004 Kelvin, mas zero Kelvin você não consegue chegar. Então, eu tenho três escalas. Como que eu relaciono essas escalas? Eu relaciono elas através disso aqui. Ó. Eu tenho um termômetro, cada uma delas tem um parâmetro diferente, e para eu relacionar elas, vou relacionar através de uma proporção. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar esse cara aqui, ó, né, deixa eu desenhar aqui melhor. Então pensa comigo aqui, ó. Se eu pegar e fizer uma proporção, ou seja, eu tenho um termômetro, em um ele está graduado em graus Celsius, no outro está graduado em Fahrenheit. Depois a gente vê com Kelvin. Então, quando ele estiver em 0 graus Celsius, se eu for olhar no meu termômetro em Fahrenheit, ele vai estar 32. Se eu olhar ele em 100, o outro vai estar 212. Então, em alguma temperatura, eu vou ter que eles vão estar na mesma altura. Então, se eu pegar esse cara aqui, que é esse tamanho menor, que é TC menos zero, né? E dividir pelo tamanho maior, essa proporção ela se mantém, ou seja, tamanho menor, TC menos zero, dividido por 100 menos zero. E eu fizer a mesma coisa do outro lado. TF menos 32, 212 menos 32. Geralmente, o que a gente faz? Em graus Celsius, em vez de ficar botando TF, a gente bota C e F, para ficar mais fácil, tudo bem? Se eu fosse resolver esse cara aqui, eu vou ter aqui 100, 212 dividido por 32 dá 180. Né? Acho que dá isso mesmo. E aí, se eu for simplificar esse cara, eu posso cortar aqui um zero, ou eu posso dividir esse cara por 20. Se eu dividir 100 por 20, eu vou ter 50, vou ter 5. 180 dividido por 20, eu vou ter 9. Então, repara que eu consigo relacionar minha temperatura em Celsius com minha temperatura em Fahrenheit através de uma relação como essa. E eu consigo fazer a mesma coisa com o Kelvin. Então, dá uma olhada. Troquei o Celsius pelo Kelvin e vou fazer a mesma proporção. Só que aqui ele vai ficar TK sobre menos 273. Aqui vai ficar 373 sobre 273. Então, posso substituir esse cara por um K comum. Aqui vai ficar
373 menos 273, 373 menos 273. Quando subtrair esse cara, que vai dar 100 também. Então, vou ter 100 de um lado, 100 do outro. Então, eu posso simplificar e dizer que esse cara, espera aí, posso dizer que ele vai ser C igual a K menos 273. Só corrigindo aqui a 273. Ou seja, minha temperatura em Kelvin ela é o C mais 273. Então, repara que com essas duas equações, K é igual a C mais 273, C sobre 5, F com 32 sobre 9, eu consigo relacionar. A próxima aula a gente vai trabalhar só com essa parte de exercícios e tudo mais para a gente poder otimizar. E aí eu vou deixar ver se eu acho alguns vídeos interessantes falando sobre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Né? Existem outras de Rankine, Rutherford e por aí vai. Mas aí eu deixo no vídeo para vocês observarem. Tudo bem, gente? Então terminamos por aqui. Até a próxima aula. Falou!